Boa noite, Cirne Araújo. Boa noite, Também Luiz Carlos. Eudes. Boa noite. Estamos iniciando o nosso programa com uma expectativa hoje muito grande. Nós vamos nos deleitar com o conhecimento do nosso vice-presidente da FEB. Temos a oportunidade bendita de vincularmos-nos com este campo de atividade, que é um intercâmbio feliz para que os companheiros aqui deste canto, né? O canto do estado de São Paulo, o canto de Minas Gerais, o canto de Mato Grosso, o canto de Mato Grosso do Sul, tenha uma visão do que seja a atividade da FEB. E nós temos essa alegria de estarmos vinculados agora através da sala virtual Joana de Anjos. E, nesse momento, eu desejo que todos possam estar sob o agasalho bendito da paz do Senhor. E eu entrego, portanto, com muita honra, a direção dos trabalhos a este que faz as propostas de encontros e reflexões com a FEB, que é o nosso âncora Eudes Veras. Com a palavra, nosso companheiro. Muito obrigado, Luiz. Boa noite também ao nosso querido Cirne. É uma alegria imensa receber mais uma vez um representante dessa federativa que é tão importante para a unificação da doutrina espírita no Brasil e no mundo, a Federação Espírita Brasileira. O Cirne é uma alegria imensa tê-lo aqui. É uma oportunidade única trazer os nossos representantes federativos aqui para o nosso canto, como disse o Luiz. Seja muito bem-vindo, boa noite. Obrigado, Eudes. Nós nos sentimos assim muito acolhidos e muito felizes também por estarmos juntos, compartilhando então desta tarefa. Que coisa linda. E agora a gente vai pedir para vocês que estão conosco aí através do nosso chat, que possa também refletir, mentalizar e parar um minutinho os seus afazeres, até mesmo se atentar diretamente aí no vídeo, no seu celular, às vezes no seu tablet, no seu computador, para que possamos, pelas palavras do Luiz Carlos, refletir em prece. Senhor, mestre, amigo Jesus, aqui estamos, abebeirando-nos à fonte do conhecimento espírita, através dos estudos compenetrados do nosso Cirne Araújo, para que traga reflexos desses estudos, a fim de que tenhamos novas sendas do pensamento espírita, o luminar de determinadas áreas ainda não conjecturadas, para que possamos abrir sendas no autoconhecimento, favorecendo que o espelhamento das condutas mais orquestradas no bom senso, no equilíbrio, na meditação, possam resultar em comportamentos sadios, sãos, mais acolhedores da ideia do Senhor, que rege e é o fanal das nossas vidas. Derrame sobre o nosso Cirne Araújo as bênçãos iluminadas da inspiração, a fim de que ele tenha fácil acesso e também a lumes que estão arquivados no seu campo de induções espirituais, para que possa nos trazer estas realidades espirituais
em nossas vidas. Que Jesus abençoe esses internautas, que eles possam ser envolvidos também, Senhor Jesus, no seu manto de proteção. E enquanto eles estiverem envolvidos por estas palavras amigas e aprofundadas, possam, neste momento, abrirem os condutos para que a luz interpenetre em suas almas e em seus lares. Que Jesus nos abençoe. Diante dessa explanação de muito amor, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. A perspectiva educacional da doutrina espírita. Se estamos falando de educação, não poderia ser diferente. O nosso irmão Cirne é professor de ensino médio. Trabalha como coordenador adjunto da juventude no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E atualmente também está como vice-presidente da FEB. Boa noite, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. No final, a gente volta para discutir os comentários dos internautas. Que Jesus abençoe. Obrigado, Eudes. Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, em Jesus, na certeza que o Mestre Divino há de nos fortalecer, então, nas reflexões desta noite. Eu vou pedir licença rapidamente para fazer aqui o compartilhamento da tela, para que nós possamos, então, dar início às nossas reflexões da noite. Eu acredito que todos veem a minha tela. E as nossas reflexões, então, como nos foi dito anteriormente, irão tratar da perspectiva educativa da nossa doutrina espírita. Nestes momentos em que vivemos, então, a transição a qual a doutrina espírita tanto nos fala há um bom período, nós estamos convidados, então, a mergulharmos em algumas questões profundas do nosso ser interior. E a compreensão dessas questões nos direcionam à nossa própria melhoria neste momento de modificações em que somos conclamados, então, a pensar um pouco mais, de forma mais íntima, sobre as medidas que adotamos na nossa convivência, na construção da sociedade atual. Evidentemente que nesse cenário de reflexões que todos nós estamos mergulhados neste momento, algumas questões surgem. Dentre elas, destacamos: o mundo está evoluindo? A evolução moral tem acompanhado a evolução intelectual? E ainda, como forma de completar as duas indagações iniciais, nós temos: qual o papel do homem na evolução humana? Qual é o papel da educação nesse processo? Então, diante de um cenário desafiador, de perspectivas em que o próprio sistema educacional formal ele está sofrendo modificações, nós não podemos esquecer que a doutrina espírita, no seu surgimento, ela tinha como base uma proposta educacional. E que essa proposta educacional, ela jamais foi modificada em suas origens. Kardec, como professor e como pedagogo, soube trabalhar isso de forma muito bem acentuada, inclusive na forma como escreveu os livros da codificação. Quando nós olhamos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, nós vemos a perspectiva pedagógica, gradativa do conhecimento, com que o codificador soube colocar cada assunto no seu devido lugar. Mas o que o Espiritismo trouxe de novo nesse cenário?
No seu surgimento, a doutrina espírita se depara com o conhecimento filosófico e, de alguma forma, o materialismo avançando. Era preciso que, naquele momento, surgisse uma doutrina que levasse a humanidade a refletir sobre a sua maneira de ser, sobre qual a sua ligação com Deus, sobre qual a sua jornada evolutiva na Terra. E o Espiritismo traz nas suas bases o pensamento filosófico, o pensamento científico, o pensamento religioso. E também tem como sua base o pensamento, a reflexão. Afinal de contas, Kardec nos apresenta, em um Evangelho segundo o Espiritismo, a fé raciocinada. O Espiritismo, na sua essência, é uma fé raciocinada. E essa fé raciocinada nos conclama a modificação de nós mesmos, como os processos educacionais também, eles nos chamam a essa realidade. Só que o exame do Espiritismo, ele é mais profundo, porque ele faz com que nós nos deparemos com questões muito mais profundas, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, o que caracteriza a nossa existência, por que nós reencarnamos. Ora, a reencarnação é uma oportunidade que é dada ao espírito imortal de evoluir. E a evolução se faz pelo aprendizado, pela construção e pela melhoria do ser que está reencarnado. Então, a educação ela tem um papel muito profundo e a doutrina espírita ela acentuou esse papel educacional de forma muito significativa, não como imposição, não como uma educação proibitiva, mas uma educação que levasse a perspectiva de uma reflexão, de que o próprio indivíduo entendesse o porquê das suas necessidades de transformação e, principalmente, da compreensão da sua relação com Deus. Então, o nosso papel nesse momento de transição e de evolução humana, ele é muito significativo. E o Espiritismo, evidentemente, vai nos apresentar questões que vão nos nortear a partir de tudo que nós vivenciamos e até das nossas experiências anteriores, a forma como devemos construir a nossa trajetória no caminhar terrestre. Alguns teóricos vão trazer também algumas reflexões que nós trazemos aqui no sentido de citá-las, para que possamos então ter um comparativo com o pensamento espírita. E aí vamos trazer que, apesar da disponibilidade de conhecimentos e instrumentos que permitiriam melhorar consideravelmente a qualidade da vida de toda a humanidade, tais instrumentos não têm sido aplicados. Nem esses conhecimentos são ensinados com preocupação da equidade, resultando em um contexto no qual nunca anteriormente, na história da humanidade, havia se produzido tanta riqueza e nunca ela também engendrou tamanhas desigualdades. Isso está num relatório da Unesco de 2003. E ainda, buscando a reflexão dos pensadores do século XX, o conhecimento técnico e as habilidades intelectuais, quando desenvolvidas sem a equivalente formação ética, geram monstros. Também um outro relatório produzido pela ONU. E ainda, eis uma fórmula tremendamente explosiva: muita ciência com pouca consciência. Então, os teóricos do século XX chegaram a esta conclusão, depois de vários estudos, depois da análise de vários cenários. Mas a doutrina espírita, ela bem já havia colocado essa necessidade. E aí, Allan Kardec e os próprios espíritos que orientam toda a humanidade já haviam falado que o desenvolvimento humano chegaria a um nível de conhecimento intelectual de alto grau elevado. Mas, em contrapartida, se esse conhecimento intelectual não estivesse envolvido pela sua vertente moral,
talvez as criações que daí decorressem fossem fora daquilo que o Evangelho, daquilo que a doutrina do Cristo realmente desejaria que aqueles que têm a ciência e a razão desenvolvida poderiam estar fazendo pelo bem da própria humanidade. Se nós observarmos, o século XX, ele foi um século marcado por 2 conflitos mundiais muito significativos e que, de alguma forma, deixaram marcas em toda a humanidade terrestre, principalmente nos países que foram diretamente, né, da questão da guerra. E vimos também que ali houve um desenvolvimento intelectual no ramo da tecnologia, mas em contrapartida, tudo isso se sobrepôs, de fato, às questões de humanidade, as questões que poderiam trazer a melhoria a todas as pessoas. Então, enquanto esse conhecimento técnico e científico, ou poderíamos dizer intelectual no mais alto grau, ele não estiver ligado a uma vertente moral, nós vamos continuar produzindo conhecimento e, na maioria das vezes, não podemos generalizar, nós vamos estar acentuando uma desigualdade social, uma desigualdade intelectual e uma desigualdade a níveis onde a ciência será capaz de promover alguns, deixando outros à margem por não terem condições e não terem as mesmas oportunidades. Então, a doutrina vai nos colocar que nós vamos ver pessoas, mas em alguns cenários não vamos ver a humanidade. E nós sabemos, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, e a humanidade, ela deve prosseguir em rede. E aí os espíritos claramente nos colocam, né? Aqueles que têm mais condições têm o compromisso de ajudar aqueles que têm menos condições. O conhecimento, de alguma forma, precisa ser compartilhada e contribuir com o avanço de todas as sociedades, diminuindo assim as desigualdades em seus seios. Allan Kardec traz as reflexões significativas para todos nós em O Livro dos Espíritos, quando na questão 780 ele vai abordar: o progresso moral acompanha sempre o intelectual? E os espíritos sabiamente vão responder: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, no cenário que nós vivemos na atualidade, nós percebemos que a vertente intelectual cresceu bastante. Desenvolvemos, conseguimos mandar um homem à Lua, conseguimos chegar em avanços tecnológicos muito significativos, dentre os quais este que nos liga agora neste momento, quando nós pensávamos que, usando uma tecnologia, nós poderíamos estar nos comunicando de localidades muito distantes. Então, o conhecimento intelectual, ele não é mal em si. Agora, nós precisamos prestar atenção qual é a finalidade para a qual esse conhecimento científico ele está sendo usado. Daí os espíritos colocarem, né? Decorre do progresso moral, mas nem sempre o segue imediatamente. Por quê? Porque, na verdade, os anseios, os próprios vícios, as inclinações, né, às quais os espíritos estão submetidos, até por conta das imperfeições morais, são variadas. Agora, quando o conhecimento ele é munido dessa consciência de um progresso moral, realmente ele proporciona significado para as pessoas e ele proporciona o bem-estar de toda a nossa humanidade. Ainda, se falamos de conhecimento e talvez de uma humanidade que esteja mergulhada num profundo conhecimento espiritual, mas que ainda não conhece de fato, né, a necessidade moral de um desenvolvimento, então nós percebemos que aí existe um processo que precisa ser melhorado. E aqui nós colocamos entre aspas, né, a cura. Então, qual seria
o patamar que nós deveríamos estar enveredando para que pudéssemos mudar essa realidade. E aí recorremos ao nosso codificador também, quando ele nos afirma: louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Então não é errado, é necessário que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como os especialistas e os médicos procedem: ir à origem do mal. Então, Kardec, com a sua visão de futuro, na sua época já assinalava que nós deveríamos expandir o conhecimento, mas que nós também deveríamos termos cuidado com as nossas próprias falhas. E aqui, diante de tanto conhecimento produzido, diante de tanta riqueza produzida, nós não podemos esquecer que aqui existe ainda o verme do egoísmo, que continua a ser a grande chaga social. Então, a sociedade, ainda por mais educada que seja do ponto de vista intelectual, ainda não conseguiu enxergar que o conhecimento, que o bem-estar, ele precisa ser coletivo, a fim de que possamos, então, diminuir os sofrimentos, que possamos, de alguma forma, empregar aquilo que o Evangelho sempre nos coloca como orientação. Ora, se devemos amar o próximo como a nós mesmos, então nós deveríamos desejar ao próximo tudo aquilo que desejamos para nós. E ninguém deseja o mal para si. Quando nós desejamos o mal ao próximo, é porque nós estamos envolvidos pela vertente do egoísmo, que nos impede de enxergar que as coisas no planeta, na Terra, elas são passageiras, que nós estamos aqui em aprendizado e que nós estamos assinalando, através dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos, as nossas sentenças de evolução espiritual. E aí, sentença não no sentido de punição, mas no sentido de que como nós empregamos o nosso tempo, como nós empregamos os nossos talentos, como bem nos ensina a famosa parábola dos talentos, né? Será que nós estamos aqui para viver para nós mesmos, para ignorar os sofrimentos alheios, para fazer com que muitas vezes nós tenhamos condições de amenizar o mal na vida dos nossos irmãos e nós não o fazemos porque não temos a sensibilidade, porque estamos tão evoluídos do ponto de vista do conhecimento que não conseguimos ser tocados em nossos corações? Evidentemente, e aí eu peço licença para me reportar ao momento atual, né? Nós imaginávamos, e pelo menos os estudos mostravam, que nós teríamos aí uma grande mudança social, mas que talvez essa mudança social viesse por uma força externa, né, muito maior, como, por exemplo, uma guerra ou outra coisa do tipo. E, no entanto, mais uma vez, nós estamos vendo, né, que a providência divina nos ensina da melhor forma e de uma forma silenciosa. Então, nós estamos vivendo um momento de recolhimento. E esse momento de recolhimento que nós estamos vivendo está nos possibilitando a oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos. A palavra que talvez melhor defina o momento que nós estamos vivendo seja reflexão. E essa reflexão precisa levar a um autoconhecimento de nós mesmos, das nossas potencialidades, para que nós tenhamos condições de redimensionar a maneira como vamos agir. Então, nós percebemos que, ultimamente, as pessoas têm falado muito na volta à normalidade. E nós temos ouvido e, de certa forma, temos parado aqui
algumas vezes para olhar o que é a normalidade. Será que nós vamos voltar a um cenário em que a nossa vida ela vai continuar a ser da mesma forma como era antes? Será que essa pandemia ela nos está ensinando a cada um de nós o valor da vida, do esforço e da solidariedade? Porque o mecanismo que o vírus está se utilizando, né, para atingir as pessoas não os distingue. Não importa se sejam ricos, se sejam pobres, né, se sejam intelectuais, se não sejam, mas que é um processo que realmente ele está ocorrendo de forma a chamar a atenção de toda a humanidade para uma mudança. E, consequentemente, nós vamos ter uma mudança sanitária muito grande aí. Então, quer dizer, as questões de higiene, elas não serão mais como eram antigamente. A mudança de comportamento, ela vai ser significativa. Nós não vamos nos distanciar, mas nós vamos mudar a maneira como nós nos relacionamos. E até, muitas vezes, usando a tecnologia para nos aproximar daqueles que estão mais perto de nós. Porque a tecnologia nos fez o contato com o mundo, mas nos levou para universos distantes, esquecendo daqueles que estavam dentro da própria casa. Então, a tecnologia hoje, através até do convívio que nós estamos sendo estimulados por conta do afastamento social, está nos colocando numa situação de nos conhecermos melhor e de conhecermos também melhores aqueles que estão do nosso lado, para entendermos quais são as dificuldades, para que os outros compreendam também quais são as nossas dores. Ou seja, em síntese, esse momento é um momento de nós combatermos o egoísmo, porque nós estamos aprendendo a cuidar dos outros e os outros estão aprendendo a cuidar de nós mesmos. Então, essa rede de solidariedade que está sendo construída é um processo educativo. Mas foi preciso que alguma coisa acontecesse de fora para dentro, para que as pessoas começassem a parar, a pensar a necessidade de olharem para dentro de si. E ainda, na questão 917 de O Livro dos Espíritos também, do Evangelho, me desculpem, nós vamos encontrar o seguinte, né? Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Nós estamos vendo que não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral, quando se conhece a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências. Consegue-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprome. Então, nós estamos vendo que há uma necessidade de educação. Mas é uma educação muito mais profunda. Não é aquela educação que vai apenas reproduzir o conhecimento, mas aquela que tende a tornar o indivíduo como um homem de bem, um cidadão do universo que compreenda a grandeza da sua finalidade, da sua criação e da sua existência. E nós não podemos jamais perder a expectativa de melhoria, de otimismo, porque toda essa situação está sendo bem conduzida. A espiritualidade, jamais Deus seria negligente de deixar que a humanidade terrestre permanecesse aí sem condução. Todos os processos estão sendo conduzidos, mas estão sendo conduzidos de forma a nos orientar com relação à nossa própria necessidade de mudança. E, principalmente, nós podemos ressaltar que, neste momento, nós estamos sendo conclamados a nos reeducar moralmente.
sermos pessoas melhores, prestarmos atenção aos invisíveis que estão à margem, que estão ao nosso lado todos os dias e que nós não os identificamos porque olhamos primeiro para as nossas necessidades e não conhecemos ou ignoramos as necessidades daqueles que são os nossos próximos. E a cura? Ainda falamos dela. Faça-se com a moral, com o moral, o que se faz com a inteligência, e ver se há aqui, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga, é um número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. É fácil? Não. Olhar para dentro de nós mesmos não é fácil. Principalmente porque, na maioria das vezes, nós não queremos ver a nossa essência. Nós temos medo. Então, às vezes, nós vamos pelo caminho em que nós polimos externamente uma personalidade, uma maneira de agir, mas nós não trabalhamos, de fato, a uma mudança efetiva dentro da nossa personalidade, dentro do nosso espírito, no sentido de mexer exatamente com aquilo que nós não queremos, para que possamos, então, dar lugar a uma melhoria que é necessária. E nós percebemos que não há natureza refratária, ou por mais refratária que seja, que não possa ser mudada. Há tempo? Há tempo. Há necessidades? Há necessidades. Mas nós estamos diante do tempo do agora. E o agora realmente nos conclama. É preciso mudar. É preciso abandonarmos o homem velho, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que o renascimento ele ocorra. E ele vai ocorrer pela nossa educação interior, pela mudança dos nossos hábitos, pela mudança dos nossos comportamentos, inclusive na esfera mental. Porque a partir do momento em que nós mudamos os nossos pensamentos, ao redor de nós, a nossa esfera mental começa a ser modificada. E essa esfera mental modificada também passa a modificar aqueles que estão ao nosso redor. É preciso conviver, é preciso repensar, mas é preciso ter vontade, como Leon Denis vai nos ensinar quando fala das potências da alma, né? A vontade é uma grande potência da alma, porque ela é o primeiro passo para que nós empreguemos toda e qualquer modificação que nós desejamos fazer em nós mesmos. E o tratamento para a cura do mundo? Educação, renovação, evolução. E aqui a palavra educação, evidentemente, nós estamos empregando no sentido mais amplo, no sentido conforme aquilo que a doutrina espírita, ela sempre nos coloca. Essa educação vai levar-nos a uma renovação. E essa renovação também há de nos levar à evolução. E não é de hoje. Vários missionários, vários companheiros espirituais sempre passaram pelo nosso planeta e nos conclamaram. Dentre eles, podemos citar o nosso grande irmão Paulo. E ainda, quando dizia aos romanos, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-os pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É hora de nos renovarmos, de nos despertarmos. O Espiritismo jamais é uma crença impositiva, é uma crença de livre consciência. Não nos coloca algemas, mas sempre nos conclama ao estudo, à reflexão, à análise. Porque sem esses instrumentos, a renovação não seria feita da forma como deveria. É preciso
que nós venhamos a renascer de dentro para fora, não de fora para dentro. Embora o estímulo é o que está acontecendo no nosso mundo exterior, mas as circunstâncias exteriores são passageiras. Agora, as circunstâncias internas, essas permanecem conosco, porque são fruto das nossas construções e também das nossas aquisições. E estes momentos são momentos de decisão para todos nós. Todos estamos submetidos a esses processos de compreensão e de renovação. E a providência divina olha a essência de cada um. Então, se a educação moral despertar um neste momento, já será um ganho. Porque esse um pode despertar 2 ou 3 que convivam diretamente com ele. Esses 2 ou 3 influenciados podem influenciar mais pessoas. E aí nós vamos construindo esse grande ciclo de renovação. Precisamos sempre estarmos dispostos a apoiar uns aos outros, porque precisamos ser solidários nas situações difíceis, nos momentos de alegria. Precisamos compartilhar as nossas dificuldades. Ninguém é perfeito que não tenha dificuldades, todos nós temos. E à medida em que, através do convívio e da fraternidade, nós conseguimos expor, essa ajuda vai surgindo. Companheiros também nos serão solidários, a fim de que nós possamos sempre trabalhar em rede, em linha de frente, nos fortalecendo. Leon Denis também vai nos abordar essa questão. E aí ele vai nos dizer, para uma sociedade nova, é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. E é tão importante essa fala de Leon Denis, né? Kardec vai abordar também essa questão da educação desde a infância, nas questões 383 e 385 de O Livro dos Espíritos, que nós gostaríamos também, depois, de chamar a atenção dos companheiros que buscassem a leitura dessas questões para compreenderem também um pouco mais a fundo aquilo que nós estamos trabalhando aqui neste momento. E nós entendemos hoje que nós vivemos constantemente um processo de evangelização. Nós nascemos para ser evangelizados, passamos aí a infância, a juventude, a fase adulta, nós estamos sendo evangelizados agora, porque estamos conversando sobre o Evangelho, nós desencarnamos, vamos ao mundo espiritual e lá seremos novamente evangelizados. E quando retornarmos, seremos de fato evangelizados. Esse processo, ele finaliza quando? Não temos ideia. Mas enquanto permanecer algum resquício de inferioridade em nossos espíritos, nós sempre vamos passar por esse processo de evangelização. Se nós queremos uma sociedade de fato renovada, nós precisamos construir e contribuir para que haja renovação dessa sociedade. E a nossa responsabilidade desde cedo começa com a infância e vai assumindo proporções maiores à medida da juventude, à medida da fase adulta. E todos nós podemos colaborar no processo de evangelização, no compromisso que temos inicialmente com nós mesmos e também com a sociedade, com a comunidade em que estamos inseridos, com a nossa família. Então, nós queremos uma sociedade nova, mas é preciso que também estejamos em condições de renovar essa sociedade. E ainda recorremos aqui ao nosso querido Vinícius, quando nos diz: a humanidade precisa ser reformada. Do interior do homem velho, cumpre tirar o homem novo. A nova mentalidade, cujo objetivo será desenvolver o amor na razão direta do combate às multiformes modalidades em que o egoísmo se desdobra. A renovação do caráter depende da renovação dos métodos e processos educativos.
Então, nós estamos vivendo essa renovação nos dias atuais, no combate à questão do egoísmo, que nós estamos vivenciando, que tantas dores têm trazido por conta das inúmeras desigualdades que têm surgido a partir daí. A renovação do nosso caráter, a renovação dos nossos métodos e dos nossos processos educativos, levando muito mais hoje a um estreitamento de laços, na compreensão de que nós precisamos ser mais solidários e principalmente sermos mais fraternos uns para com os outros. Esse é o nosso desafio na atualidade. Até para que nós tenhamos condições de entender exatamente os preceitos que o Evangelho sempre nos colocou, porque os conflitos de agora são conflitos de pelo menos 20 séculos. Desde a vinda do Cristo, nós estamos enfrentando praticamente as mesmas dificuldades. Num cenário diferente, é verdade, num contexto que tem algumas modificações, mas que ainda continuamos tendo praticamente os mesmos comportamentos de há 20 séculos atrás. Perseguimos o poder, perseguimos a fama, perseguimos a vaidade e cultivamos o egoísmo desmesuradamente. Então, enquanto não combatermos isso através de um processo de educação no sentido moral, nós não conseguiremos evidenciar a nova era que está surgindo. E, principalmente, a necessidade de compreendermos exatamente o que significa o mundo de regeneração que está em curso, do qual, de alguma forma, nós já estamos vendo aí o seu início, né? Através de uma alvorada. Estamos, como diz o nosso querido Bezerra, nos primeiros minutos aí dessa madrugada. E nós não vamos poder deter essa realidade, porque é da vontade de Deus que esse orbe e que toda a humanidade que aqui se encontra, de fato, evolua. E ainda, para falar de homem novo e mundo novo, então vamos aqui também novamente ao Vinícius. A vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Esta se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação. E aqui Vinícius nos fala de uma renovação profunda, não de superficialidade. É como nós fôssemos entender um pouco aquilo que é reforma íntima, e fazendo assim uma metáfora muito simples desse contexto. Nós temos duas realidades quando nós vamos cuidar de construção. Nós temos a realidade da reforma e nós temos a realidade da mudança de interior. Então, quando nós vamos fazer uma mudança de interior, nós pintamos uma parede, compramos um móvel novo, então a gente dá ali uma polida no ambiente. Mas o nome diz, é mudança de interior. Agora, reforma íntima é mais do que uma mudança de interior. Reforma íntima é quando a gente quebra uma parede, muda uma porta de lugar, a gente quebra alguma coisa, muda o piso, né? Não é apenas comprar um móvel novo, não é apenas pintar uma parede. Então, quando Vinícius nos coloca, né, nessas renovações íntimas, é porque alguma coisa intrinsecamente ela precisa mudar. E nós vamos mexer exatamente, talvez, em zonas de conflitos que nós carregamos e que nós negligenciamos, porque nós não queremos mexer naquilo, naquele momento, porque pode trazer um conflito muito grande para a gente. Mas se nós não fizermos essa renovação íntima, no sentido mais profundo do termo, nós não vamos chegar ao conceito de educação, com essa amplitude que a doutrina espírita tantas vezes nos coloca. E ainda, Emmanuel vai nos colocar
Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? Ora, o homem é o grande protagonista dessa mudança. E como aguardar o homem renovado sem o amparo da criança? É um processo contínuo e que precisa sempre começar desde o berço, desde muito cedo. E a doutrina espírita é o nosso farol. Somos muito gratos à misericórdia divina por conhecermos essa doutrina tão libertadora e que tantos conhecimentos luminosos tem nos trazido para que nós tivéssemos condições de sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã sermos melhores do que o que fomos hoje. Então nós agradecemos aos companheiros que aqui estiveram conosco compartilhando dessas reflexões. Eu vou pedir licença para interromper aqui o compartilhamento da tela e passo aos companheiros responsáveis para que possam conduzir, então, daqui para frente. Muito bem. Excelente, gostei. Uma proposta muito curiosa, porque são novas perspectivas, novos pontos. Né? É lógico que dentro da doutrina temos o mesmo foco, mas a maneira como você produziu o pensamento, eu achei realmente muito legal. Vamos assistir de novo, fazer as anotações. Né? Concito os companheiros também para observarem, porque é uma palestra com conteúdo. Tem palestras emocionais. Uhum. A gente tem aquela colocação contínua, mas com colorido emocional. Agora, o revestimento de informações com base doutrinária já não se encontra facilmente. Então, nós vamos convidar os companheiros a revisar a estrutura com resumo, papel, lápis, para a gente aprofundar também as nossas sendas por esta visão que você fez. Né? Muito interessante. Parabéns. Então, Obrigado. Nós agradecemos a oportunidade. Que isso. Eu, desveras. Vamos lá, Luiz, coloque o seu microfone, meu anjo. Mas eu disse que na hora que eu tiro... na hora que eu tiro, eu fico completamente absurdo. Não, mas nós conseguimos ouvir seu raciocínio, foi muito bom. Vamos lá. Vamos lá, Cirne. Vou pedir permissão aqui para me olhar para o lado aqui, porque eu fui fazendo as anotações numa outra tela. Claro. Luiz Bernardes. Ele fez um comentário, não é uma pergunta, mas é muito interessante. Eu gostaria que você fizesse umas considerações. O mundo é diverso e plural. No entanto, nem sempre as diferenças são acolhidas. Muitas vezes, quem é diferente é excluído, o que causa situações de segregação e preconceito. Consegue ver assim? O mundo ainda tem as suas diferenças, mas nós acreditamos que as maiores diferenças estão na forma como nós enxergamos o nosso semelhante. Nós percebemos muito claramente que, vou fazer aqui só um paralelo, à época do Cristo também existiam diferenças sociais, intelectuais, religiosas, de pensamento, de comportamento. Mas o Cristo sabiamente trouxe todas essas diferenças para conversar e externar a sua doutrina de forma que a sua doutrina fosse uma doutrina que agregasse a todos. Porque nós nunca podemos esquecer, por mais que tenhamos diferenças, pensamentos ou coisas do tipo, nós somos filhos de Deus. Essa é uma característica que jamais nos será tirada. E o propósito divino para todos nós é o mesmo, é evoluirmos.
Nós vamos nos tornar um dia espíritos puros. Isso depende do tempo de cada um, mas sabiamente a doutrina coloca o livre-arbítrio de cada um, mas todos são chamados à melhoria, à compreensão, a nos unirmos. Então, nesse momento em que nós vivemos também essas diferenças, nós não temos que nos desunir, nós não temos que brigar. Não há necessidade disso. Nós podemos conviver respeitando cada um, né, à medida em que eles são, na medida em que o propósito divino é que todos fomos criados para sermos felizes um dia. E nós alcançaremos a oportunidade de nos reunirmos um dia no reino de Deus e sermos todos irmãos. Maravilhoso. Né? Gotas de Luz de Ouro-Oeste. Assistindo o filme Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito, podemos ver o quanto era difícil se confessar espírita naquela época. Hoje já conseguimos a liberdade de expressão da religião. Mesmo diante das desigualdades existentes, ainda hoje é visível o avanço da tolerância em todos os sentidos. Será este século presente o século do avanço maior no campo da moral e espiritualidade? Sem dúvida. O século XX foi marcado por uma característica essencial, o conhecimento. O que se produziu de conhecimento no século XX, talvez a humanidade não tenha produzido em 500 anos antes, em 5 séculos antes. O século XXI, ele será marcado exatamente pelo avanço moral da humanidade. Tanto é que já se vem trabalhando numa perspectiva mais integral do ser, valorizando não apenas o conhecimento, mas valorizando principalmente as atitudes de renovação, de cuidado, de solidariedade, e isso a gente tem percebido muito na proposta da Unesco, né, que congrega praticamente os órgãos de educação do mundo. Então, vem sendo trazido uma perspectiva mais global de desenvolvimento. E nós podemos observar, inclusive, que os modelos formais de educação têm se voltado principalmente para a questão de construção de atitudes saudáveis, sejam elas para com o próximo, sejam elas para com o planeta, para com o meio ambiente, e isso já é uma demonstração muito clara que o conhecimento em si, apenas, ele não é capaz de mudar a sociedade que está aí. Bacana. Gotas de Luz ainda continua. O Gotas de Luz é um centro aqui na nossa região, fica em Ouro-Oeste, e quem está falando ali é o nosso irmão Cledson. Se o momento é de reflexão e mudança, voltar no que era antes não seria retroceder ou, ao menos, estacionar? Retroceder eu não diria, mas eu diria que voltar ao que era antes é rebeldia. Seria você não aceitar a mudança de uma ordem, né? Estacionar é uma coisa que é previsível, muito bem colocada, né? Os espíritos, eles não retroagem, mas eles estacionam, né? Então, esse retroceder eu vejo muito mais no sentido de uma rebeldia, de você não querer enxergar que alguma coisa mudou. Agora, quem de nós pode conter a marcha do progresso? Haverá um tempo em que o espírito pode até reclamar, falar assim, eu não quero ir, tudo bem, é livre-arbítrio. Mas ele, ou quem quer que seja, jamais vai poder impedir que o processo de progresso ocorra. E nós estamos vivendo essa situação, né? Ninguém vai impedir que o progresso ocorra. Tanto é que eu queria só fechar essa resposta da seguinte, né? Quem esperava que um vírus viria para mudar todo o pensamento de uma sociedade? Verdade. Com todas as previsões, modelos que nós tínhamos, quem esperava isso? Verdade. Inclusive, a Elizabeth Sestário, né, fez um pronunciamento
dentro dessa observação do Gotas de Luz, ela pôs assim: não podemos voltar ao normal, porque o normal era o problema. Precisamos voltar melhores, mais conscientes, mais solidários, mais humanos. E aí o Ivan Sintra, né, colocou também lá embaixo: creio que voltar ao normal, sim. O que não estava ocorrendo era justamente o normal. Estávamos vivendo momentos de anormalidade. Então, achei interessante a participação deles hoje. Sim, sim. E aí, Eudes, se me permite aqui fazer uma intervenção pequena, claro. É que a palavra normal, ela foi descontextualizada por uma coisa chamada normose, né? A normose é a aceitação do comportamento como tudo é normal. Então, a gente saiu da normose e talvez agora a gente entre dentro de um parâmetro que seja o aceitável. Bacana. Canal Ateliê das Artes. Cirne, a humanidade estuda o campo físico e pouco a educação transformadora de almas. Qual a orientação poderia nos ser aplicada nesses momentos de distanciamento social? Ok. Nesse momento de distanciamento social, uma das maiores lições que nos ficam aqui neste momento é o convívio e a solidariedade entre as pessoas. Né? Então, na verdade, o que esse momento ele está trazendo para a gente? Ele está trazendo o seguinte ensinamento, de que todos nós somos responsáveis pela humanidade, em qualquer nível, até que seja no nível do nosso reduto doméstico ali. A convivência, ela está nos ensinando ao despertamento de sentimentos, positivos inclusive, né? Porque as pessoas não estão conseguindo passar por esses momentos sozinhas. A gente está vendo que não tem o super-homem, né? Não tem o super-ser humano nesses momentos. Então, nós temos que estimular cada vez mais a questão das atitudes positivas. E essas atitudes positivas, elas estão sendo potencializadas, principalmente dentro das redes sociais. Né? Vamos fazer aqui uma rápida análise, né? Quantas mensagens no WhatsApp nós recebemos todos os dias? Agora, vamos pensar que essas mensagens que nós recebêssemos fossem mensagens de otimismo, de estímulo, né? Ainda que seja, você está bem, né? Você precisa de alguma coisa, eu posso ser útil a você? Né? Então, isso já é uma forma de nós demonstrarmos uma solidariedade e uma preocupação com as demais pessoas. Né? Eu vi aqui muitas coisas bacanas que eu queria compartilhar, né? Por exemplo, as pessoas mais idosas que não estão podendo sair de casa, né? Os vizinhos ou voluntários que se aproximam dessas pessoas e se oferecem para ir à farmácia, para ir ao supermercado, para ir à padaria. Isso é um gesto de solidariedade. Né? Isso é uma forma de, mesmo numa situação em que a nossa movimentação social está restrita, a gente está podendo ser solidário um ao outro. Né? O que nós precisamos também entender é que esse momento nós precisamos principalmente trabalhar o acolhimento com todas as pessoas, né? Não só aquelas do nosso núcleo familiar, porque a gente está sabendo, e aí a gente tem acompanhado, que muitas pessoas estão sofrendo de solidão, muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, muitas pessoas estão deprimidas. Então, quer dizer, são maneiras da gente externar o nosso cuidado. E, por último, se a pessoa falar assim, mas eu não posso fazer nada disso, então ficaria aqui uma sugestão bem humilde de um irmão que não é nada, mas que gostaria de dizer assim, faça uma prece, mentalize cada um desses irmãos dentro do seu ambiente doméstico, faça um evangelho no lar, modifique, nem que seja a vibração mental da sua casa, e você vai perceber que essa vibração vai ser emanada
a ponto de convergir a locais onde é necessário otimismo, um pensamento positivo. Então, ninguém está excluído nesse momento de fazer o bem, ainda que esteja limitado dentro de casa. Que bacana. Cota de Luz Oeste, continua. Está participativo hoje. O estímulo pode vir do exterior, porém a força e vontade para exercer esta mudança está no íntimo do ser. Se não despertarmos para a necessidade de mudança, continuaremos recebendo estímulos dolorosos? Eu creio que sim, Eudes, porque nós somos conclamados ao despertamento, né? E quando nós ignoramos todas as possibilidades, nós vamos viver com as nossas próprias construções. E, evidentemente, aí analisando pelo propósito da lei de causa e efeito, nós recebemos aquilo que nós estamos semeando. Então, por mais que nós estejamos endurecidos, que nós ignoremos, que nós não busquemos a melhoria, uma hora a gente vai se deparar com a verdade, né? Porque todos nós um dia vamos ter a possibilidade de olhar para dentro de nós mesmos e perceber o que a nossa consciência fez ou deixou de fazer. Agora, o que eu queria colocar com relação a essa questão específica não é tanto a questão do estímulo, da dificuldade ou da dor. Mas eu queria trazer uma reflexão em que sentido? Vamos observar quais as ferramentas que nós temos hoje para fazer a nossa mudança e fazer a mudança daqueles que estão próximos de nós. Evidentemente, a misericórdia divina, ela não nos furtará de uma oportunidade no futuro. Agora, o que nós precisamos avaliar é o seguinte: será que no futuro nós vamos ter as mesmas condições de fazer as modificações a partir dos recursos que nós temos hoje? Excelente reflexão. São as situações que nos chegam, né? Sim, a gente tem que saber aplicá-las. Exatamente, porque, na verdade, nunca nos será tirado a oportunidade de melhoria. Agora, evidentemente, hoje nós temos os recursos, né, para fazer essa melhoria. Cabe a cada um de nós fazer. Há pessoas que vão ignorar? Há pessoas que vão ignorar, né? Tudo bem. É uma questão de evolução, é uma questão de compreensão, é uma questão talvez de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de tantas outras coisas que a gente vê no cenário. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? E nem nos colocar numa posição de que somos melhor do que ninguém, mas que as oportunidades estão sendo dadas, né? Agora, quem despertar, evidentemente, tem a possibilidade de construir caminhos melhores, né? Digamos assim, pode até transitar numa estrada melhor. Agora, os nossos irmãos, ou nós mesmos também, se ignorarmos essa oportunidade, pode ser que nós transitemos por estradas mais difíceis, mas não é por culpa de Deus, mas foram escolhas, foram situações que nós elegemos para nós mesmos, né? Então, evidentemente que a bondade sempre está aí, e aí a gente não deixa de falar, né? Há quantos séculos a providência divina não nos acompanha e não nos convoca a uma melhoria? Há quantos séculos nós ignoramos? Mas chega um determinado momento em que é necessário corrigir o rumo, né? Não dá para você ser criança a vida inteira. Uma hora você vai ter que chegar na adolescência, você vai ter que chegar na fase adulta, você vai ter que raciocinar num nível mais sofisticado, né? Porque a situação assim vai pedir. Então, a gente está vendo esse processo, né? Eu posso lutar contra, mas eu também posso seguir um outro caminho. E eu estou percebendo que, na maioria das vezes, permanecer no estado de endurecimento, né, não leva a um sofrimento físico só. Porque as pessoas imaginam assim, vai ser só um sofrimento físico. Mas chega num ponto em que o espírito se depara com um sofrimento moral. Que ele fala assim, olha, eu cansei. Né? Chega um momento que o mal começa a fazer mal para você. Aí você fala assim, basta, eu quero acabar com isso. Sem dúvida. Daniel Rosa de Assis. Cirne,
Em A Gênese, Kardec estuda no capítulo 18, são chegados tempos, que já iniciamos o progresso moral e intelectual ao bem. Nisso já estamos iniciados na nova disciplina social do Covid? Nós estamos chegando, né, nesse processo, são chegados os tempos. E aí, assim, eu queria trazer aqui também o pensamento que o próprio Kardec coloca, né? Ele fala que a renovação da humanidade se faz pela imigração e pela emigração dos espíritos. Então, isso está bem colocado quando ele trabalha a questão da geração nova. Então, assim, evidentemente que nós entendemos que chega um momento em que as provas são necessárias, né, para que haja o despertamento. E aí a gente volta na questão anterior que a gente comentou, né? O que era normalidade? Então, quer dizer, a gente agora está se aproximando de uma construção nova em termos de sociedade, em que a gente está vendo que nós somos vulneráveis a questões que chegam e que vão desafiar a ciência, que vão desafiar o comportamento, né? Então, são mecanismos que nós entendemos que a providência divina utiliza para que nós consigamos assim, se aproximar mais de uma realidade espiritual. Então, eu acredito assim, que nesse contexto que a gente está vivendo agora, a gente está percebendo que o ensinamento que a Covid está deixando para a gente agora é um ensinamento de que nós precisamos voltar a uma realidade espiritual. É como se nós fôssemos convocados a voltar à nossa essência espiritual, no sentido de olharmos um pouco mais para dentro de nós mesmos e compreendermos que nós somos suscetíveis, né, às situações externas que chegam aí, né, e que todos nós temos a oportunidade, e aí acho que é André Luiz que fala, que todo dia nos é dado uma folha em branco. O que nós escrevemos nessa folha em branco é por nossa conta. Então, nós estamos sendo convidados a escrever uma nova trajetória de vida, a um novo histórico de vida, a valorizar, talvez, coisas que nós ignoramos durante uma existência. E mesmo sendo convocados, e aí não é um julgamento, mas é uma reflexão, nós estamos percebendo que existem irmãos nossos que estão lutando contra essas mudanças, porque compreendem que talvez um mundo que proporcione sensações seja o mundo ideal. Não é isso, né? Então tem muita gente lutando para que não haja mudança. Então esse despertar vai levar a uma reflexão profunda, talvez algumas perdas, né, para que o ser humano se sensibilize para a construção de um novo processo. E mesmo com as perdas que nós temos, né, a doutrina sempre nos coloca que ninguém morre, né? O processo de perda é sempre muito difícil, mas que todos nós somos espíritos imortais. Então isso já traz para nós também um sentimento de esperança, né? E aí vamos pegar o que o Espiritismo coloca quando vem nos trazer a questão de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, né? Então é essa esperança, mas a dor, né, o sofrimento, ele só vai cessar quando os espíritos passarem a agir de uma forma diferente, né? A compreenderem que existe uma relação espiritual com a divindade que é muito mais forte. E aí, Dr. Bezerra de Menezes tem uma mensagem num livro intitulado O Espírito de Verdade. A primeira mensagem desse livro é chamada Os Problemas do Mundo, né? Então, Dr. Bezerra vai discorrendo sobre uma série de problemas que a humanidade enfrenta. E, ao final, ele vai concluir, parafraseando Allan Kardec, né, que a solução dos problemas do mundo está, né, quando a criatura conseguir colocar o Evangelho de Jesus no coração, né? Então, nós somos desse pensamento, que todas as dificuldades serão superadas, mas, de fato, toda dor e todo sofrimento, né, ele só será superado quando nós tivermos exatamente o Evangelho de Jesus em nossos corações. Mas é um momento, Eudes, para finalizar,
que nós não podemos ter medo. É o momento da esperança, né? Então, vamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar muito em Deus. E nós precisamos entender que a espiritualidade não está com os braços cruzados, assistindo tudo que está acontecendo com a humanidade, né? E se deleitando com isso. Os nossos amigos espirituais não. Ao contrário, estão trabalhando muito. Trabalhando para receber os companheiros que estão adentrando ao mundo espiritual, mas trabalhando para dar força àqueles que estão aqui no plano terrestre e que, de alguma forma, estão trabalhando pela melhoria, pela mudança de toda a nossa humanidade. Inclusive, também trabalhando por aqueles que estão contra, porque Deus nunca deixa um filho desamparado. Então, mesmo naqueles que estão contra a todas as modificações ou que estão dificultando os processos, a providência divina ali mantém companheiros, estimulando através de intuições, de pensamentos, para que eles possam mudar as suas disposições íntimas. Muito lindo, muito bacana a sua colocação. E quando você fala da espiritualidade estar assistindo, eu penso exatamente igual. A gente tem inúmeras colocações da espiritualidade neste momento, e que eles apresentam essa preocupação com a transformação moral dentro da sabedoria do Evangelho, sabedoria cristã. Porque nós não podemos também ser rebeldes, de achar que temos um papel fundamental de transformar pessoas. Nós temos que transformar a nós. Sim, esse é o primeiro compromisso. É o compromisso. Na verdade, é o que é facultado no processo reencarnatório. Você vem para quitar mazelas. Perfeito. Né? O Gotas de Luz, só para a gente encerrar a participação dos internautas, que o nosso tempo também se excedeu, mas não tem problema. O Cledson, lá do Gotas de Luz, coloca lá para a gente assim, ó. Deus usa o tempo e não a violência. Irmão X, Chico Xavier. E é bem isso mesmo, né? Sim. E aí vamos lá em Eclesiastes, um texto muito antigo, mas muito belíssimo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de paz, há tempo de guerra. Que coisa linda. E eu costumo dizer, Cirne, que o Evangelho, né? Você citou Eclesiástico, mas vamos falar um pouco do Evangelho. Que o Evangelho tem o autor, né? O protagonista Jesus, como o autor mais atual do planeta. Não é realmente a sensação de que fala com a gente? Sim. Quando você vê parábolas, quando você vê vivências do Evangelho, a impressão é que é hoje. E isso é uma verdade muito profunda. O Evangelho nunca esteve desatualizado do contexto da Terra, né? Se o Evangelho foi considerado por alguns desatualizado, é porque desatualizado talvez seja o contexto de compreensão nosso. Exato. Assim como foi há 2000 anos atrás, né? Sim, sim. Até porque, Eudes, nós ainda carregamos as mesmas imperfeições de 20 séculos atrás. Eu acredito perfeitamente nisso. Nós estamos começando a aprender a amar. O Emmanuel tem uma colocação dele que eu, de verdade, eu achei que o Emmanuel tinha perdido uns parafusos. Porque tem uma colocação dele que diz para o Chico que o mundo nunca amou tanto. Eu falo, mas pelo amor de Deus, Emmanuel está com os parafusos a menos. Só que depois você começa a estudar, você começa a ver a literatura da história humana, né? A própria pedagogia, você como educador, a própria pedagogia veio se lapidando, veio se revolucionando. Nós queimávamos pessoas porque eram médiums. Depois nós proibimos sessões mediúnicas. Hoje nós estamos aí acolhendo a humanidade. Então, realmente, estamos começando a amar. Perfeito. E é isso. Não quer dizer que é muito, mas já começamos. Mas já é o primeiro passo. Já é o primeiro passo. E se nós olharmos realmente, né, os costumes que foram abandonados pela evolução humana,
já representaram um significativo avanço. Que bom que hoje nós não temos um duelo. Verdade. Né? Que bom que hoje nós não matamos o indivíduo na rua por bel prazer. Né? Que bom que as guerras hoje, de alguma forma, estão mais contidas. Né? Mas isso tudo é resultado de um aprendizado duro, né? Que deixou muita dor, muito sofrimento. Né? Então, quer dizer, talvez nós tivéssemos que ter chegado a determinados pontos críticos para compreendermos que o amor é o caminho da renovação e que a transformação do mundo, né, nós já temos a ferramenta para isso, nós já temos o conhecimento para isso. Cabe agora nós colocarmos isso em prática. Então, o Evangelho está aí, né, esperando que a gente faça a revolução. E aí são palavras de Emmanuel. Mas a grande revolução é a revolução que o Evangelho faz dentro de nós e que a partir de nós a nossa luz acaba, né, se espalhando e levando uma compreensão maior àqueles que estão à nossa vivência. Por isso que o Cristo jamais retrucou qualquer atitude violenta com violência. E quantas vezes os perseguidores dele sentiram vergonha daquilo que fizeram com ele. Porque ele não era fraco. Ele apenas não se igualou no sentido da grosseria e da crueldade daqueles que eram violentos. Respondia com amor, né? Exatamente. Exemplo disso, você citou um pouquinho na palestra, mas exemplo disso, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Mas muito bem. Cirne, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação. A todos os internautas, nosso carinho fraternal pela oportunidade de estarmos juntos. Como sempre essa sala é um sucesso. Nós temos sempre uma participação muito grande dos irmãos que vêm trazer perguntas. Você viu que o nível dos questionamentos é maravilhoso. Muito obrigado, Cirne. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Foi um grande prazer conhecê-los e interagir com vocês aí. Tá bom? Luiz, palavra sua. Aos nossos irmãos internautas também que nos acompanharam. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês. Que Jesus os envolva. Que lindo. Cirne Araújo, você fez uma colocação muito interessante ao dizer que toda a produção da doutrina espírita é como se fosse escrita para os dias atuais. Né? Até porque, ciclicamente, eles vão fazendo uma preparação para que o mundo se transforme. Já passamos por uma transformação de um mundo, né? Passamos por uma transição. Nós saímos do mundo de primitivismo para o mundo de provas e expiações. Agora nós estamos passando pela segunda transição planetária. E espero que passemos e que tenhamos a glória e a alegria de herdar a terra, como está lá, bem-aventurados os misericordiosos, de herdar a terra, de ficarmos na terra. E sobre a oportunidade e a atualidade dos espíritos, Joana de Ângeles, que é a nossa, praticamente a mentora de todos os nossos campos de reflexão aqui dessa sala, parece que ela é tão atualizada, os seus livros são tão dignicamente próprios para a nossa vida. Observe que ela faz comentários como se estivesse acabando de participar de uma roda de amigos, tal a oportunidade dos ensinamentos, como também de Emmanuel. Parece que ele escreveu e já está na Terra, né, desde 2000, segundo o Chico, mas parece que ele escreveu para ontem. Né? Você vê a atualidade do conhecimento espírita. E é realmente uma doutrina rediviva,
Por isso que nós estamos, a cada ponto, ela responde. Ela não precisa ser atualizada. Apenas aqueles conceitos, né, expostos lá em A Gênese, que era pela ciência do nosso querido estudioso da época, mas aí veio Albert Einstein. Então, são alguns conceitos, né, de energia que agora são vigentes, mas a estrutura, o néctar do conhecimento é o mesmo. Então, você colocou muito bem a atualidade da doutrina, não é? Muito bem colocado. E a questão, Luiz, que a gente está vendo é a seguinte: você atualiza o que você domina. Porque quando você domina, significa que você está enxergando para frente. Então, você tem universos mais amplos para buscar a partir daquilo, né? Então, com relação à doutrina, a gente percebe que os seus fundamentos são tão promissores ainda que a gente não atingiu ainda um nível, digamos assim, básico do conhecimento, né? Quando a gente olha, por exemplo, a estrutura de O Livro dos Espíritos, a profundidade que os espíritos colocam cada uma das respostas ali, e que nós temos a dificuldade de compreender, né, o que eles queriam dizer com a clareza. E aí eu me pego em algumas perguntas do tipo: olha, nós gostaríamos de dizer para vocês, só que faltam palavras no vocabulário de vocês. Então, olha o que isso representa quando a espiritualidade fala, né? Olha, nós gostaríamos até de contar para vocês, mas o vocabulário de vocês é tão pobre que nós não conseguiríamos nos exprimir sobre tal. A dinâmica é muito futurista, né? Para a nossa marcha tão ainda limitada, né? E aí... Jesus falou por parábolas, né? Exatamente. Que estão até hoje vivas para o nosso dia a dia, né? E aí, por exemplo, quando nós falamos em mundo de regeneração, agora que é o processo que nós estamos vivendo, nós vamos enxergar mudanças significativas nos espíritos que vão reencarnar, né? Eles não vão ter a compreensão, não vão ter a necessidade, por exemplo, de construir o centro espírita, como nós fizemos. Eles não vão vir com a missão de construir o centro espírita. O centro espírita tem que estar construído, né? Eles vão vir com a missão exatamente de nos ensinar novas sendas, né? Para além daquilo que nós não conhecemos ainda, né? Então, é uma contribuição fantástica no roteiro atual. Muito bem. Nós encerramos a nossa noite, que foi profícua, aprofundada, e eu saio de mansinho, o Eudes também, e você fica alguns minutos fazendo uma exortação aos nossos internautas, que vai ficar marcado nos anais da sala virtual Joana de Ângeles. Até um beijo. Mais. Até mais. Abraço para você, Cirne. Que Jesus abençoe. Jesus nos abençoe, queridos irmãos. Então, caros amigos, a nossa alegria, então, de poder aqui, de alguma forma, trazer um pouquinho da nossa experiência, daquilo que nós tivemos condições, então, de refletir sobre essa doutrina tão libertadora, né, que é a doutrina espírita, nestes momentos em que a humanidade tem se voltado mais ao conhecimento da espiritualidade, da sua verdadeira origem, da sua verdadeira essência. Então, os desafios hoje são individuais, mas nós temos a convicção que Deus, que Jesus, eles estão no leme, eles estão conduzindo, e que nós também estamos sendo conclamados a
a mudar a nossa visão, a ampliar a forma como nós vemos a nossa sociedade, os nossos irmãos, e que os desafios individuais, cada um dentro da sua perspectiva, pode estar agindo de uma forma melhor, porque nós já fomos sensibilizados pelo Evangelho e que nós agora precisamos fazer o bem, precisamos consolar, precisamos acolher, precisamos trabalhar, materializar as boas ações nesse nosso planeta. Há um processo coletivo em que nós estamos trabalhando, e aí todos nós espíritas, trabalhadores das instituições, precisamos ajudar aos nossos companheiros encarnados, precisamos vibrar pelos nossos companheiros desencarnados, precisamos vibrar por toda uma humanidade que está pedindo ajuda. E precisamos, nesses dias, principalmente, vivenciar os valores morais dos quais já somos portadores. Então, este é o nosso maior desafio no momento atual. Vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte significa, vamos agir conforme o Evangelho nos ensina. O nosso compromisso, às vezes, é dentro da família, é dentro da instituição, é dentro de um conjunto maior, mas vamos nos esforçar cada vez mais para fazermos o nosso melhor. E vamos vibrar, nos sintonizar com a espiritualidade a todos os momentos. Cada obra, cada palavra, cada sentimento que nós venhamos a emanar, seja fruto de uma inspiração divina, da assistência espiritual que todos nós recebemos, então, nestes momentos. E vamos agradecer. Agradecer por tudo que temos, pelo aprendizado, pela oportunidade, pela reencarnação, pelo tempo que nos está sendo dado. Porque todos nós somos responsáveis por tudo que nós construímos. E o nosso papel é o papel de levar o equilíbrio, é o papel de levar a consolação. Então, que possamos nos manter na harmonia, conforme nos diz o Evangelho, na paz do Cristo. Trabalhando duro, né, em oração constante, santificando os nossos pensamentos e os nossos atos, todos os dias, na certeza de que nós estamos contribuindo com aquilo que nós dispomos neste momento de luta. Não vamos enterrar os nossos talentos, conforme a parábola de mesmo nome nos ensina. Se tivermos uma moeda, apliquemos essa moeda na multiplicação de coisas boas. Se tivermos mais, apliquemos mais. Mas que o desejo do bem e o desejo da fraternidade, da humanidade ao nosso próximo, seja sempre o nosso estímulo. Combatamos o egoísmo que existe em nós, o orgulho, a indiferença. E saibamos que só o trabalho no bem é capaz de dignificar as nossas realizações do dia a dia. Muita paz a todos os irmãos. Que Jesus possa nos amparar, nos dando força e compreensão. Muita paz a todos.